Mufasa foi mais um erro da Disney ou será que dessa vez eles mandaram bem no live action, hein? A história desse filme acabou ficando totalmente distorcida da história original que a gente já conhece? Eu vou te contar isso tudo e muito mais, Relâmpago, depois da vinheta. Vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja mais que bem-vindo a Raio Filmes e é o segundo live action de O Rei Leão e nessa primeira parte não tem spoilers, hein? Bom, nesse filme a gente acompanha o Mufasa. Como? Mas João, como assim? O Mufasa morre no primeiro filme, como que a gente acompanha? Sim, ele morre no primeiro filme, tá? Mas a história mostra o Mufasa criança e adolescente. A gente vê como ele se tornou o Rei Leão, como foi a sua trajetória ao longo dos anos antes dele assumir o trono. E eu já vou mandar real, tá? Minhas expectativas estavam muito baixas. Eu não tava esperando lá grandes coisas, mas o filme surpreendeu positivamente e muito por sinal, tá? Eu gostei bastante. O filme inteiro é um grande flashback, na verdade, tá? O Rafiki tá contando a história do Mufasa pro Timão, o Pumba e pra Kiara, a filha do Simba. E aí, durante alguns momentos, o filme volta pra eles no tempo atual, vai pra lá, tem esse vai e volta. Eu achei que ficaria um pouco chato, cansativo esse vem e vai, né? Mas não, aconteceu nos momentos certos, adequados e tudo fluiu bem. Então foi uma história fluida. A história também foi bastante interessante porque ela foi diferente do que muita gente estava achando. Diferente, inclusive, do que o trailer mostra pra gente. Mas na parte com spoilers, no final desse vídeo, eu te conto com mais detalhes. Calma aí. Sobre o CGI do filme, é uma questão assim um tanto quanto polêmica, tá? É um live action, ok? O CGI tá muito bonito, tá muito bem feito, mas não precisava ser um Animal Planet, né? Se eu quisesse assistir Animal Planet, eu ligava no Animal Planet. É simples, né? Aqui eu queria ver live action da Disney sobre os personagens que eu gosto, de um filme que eu gosto, né? Então assim, muitos fãs curtiram a pegada realista, até demais, dos personagens, e outros, como eu, gostariam que eles fossem mais cartunesco, né? Igual este exemplo que fizeram quando o primeiro filme lançou, como foi com os animais em Pinóquio, como o Banguela vai ser no live action de Como Treinar o Seu Dragão, né? Eu prefiro. Eu também. Pensa só se o Banguela fosse um dragão realista. Estranho. Não seria tão legal, né? Então, pra mim, pelo menos, não seria legal e assim tá muito melhor. Vale falar também que a Disney ouviu a gente, né? O nosso lado aqui, o meu lado dos fãs, pelo menos um pouquinho e deixou os leões um pouco mais de expressões. Então dava pra saber se o leão tava sorrindo, tava feliz, tava triste, tava bravo, porque no primeiro live action do Rei Leão, eles não têm expressões nenhuma. Essa aqui é a minha melhor amiga, Nala. Melhor amiga. Que tristeza. Tá? Então assim, ficou melhor esse segundo filme, não mudaram pro jeito que eu gostaria, eu e mais um monte de fã, né? Mas pelo menos deram uma melhorada nesse quesito. Mas enfim, né? Isso não atrapalha de jeito nenhum a narrativa do filme que foi cheia de plot twist. Mesmo a gente já sabendo algumas coisas que iriam acontecer, outras vão te pegar de surpresa, tá? Fica ligado. Muitas referências do primeiro filme foram feitas, seja nos diálogos, seja nas próprias cenas em si. Então, obviamente, pra assistir Mufasa, você precisa ter visto O Rei Leão, tá? Pelo menos a animação, por favor, né? Aí você tem uma experiência mais completa, porque, Relâmpago, o filme animado tem 30 anos. Eu acho que todo mundo já viu, né? Tô certo? É claro. Se você é fã de O Rei Leão e quer assistir Mufasa nos cinemas, deixa aí nos comentários o hashtag Mufasa que eu vou dar coração, hein? Belezinha, Relâmpago? Pra ser sincero aqui, esse é aquele tipo de filme que a gente acha que não precisava ser feito até ele ser feito. Porque ele conseguiu enriquecer a história da franquia no geral, tá? Ele agregou pra narrativa da franquia e expandiu o universo de O Rei Leão. E mesmo contando uma história importante que a gente nunca tinha ouvido falar antes, que é sobre a adoção do Mufasa, como ele virou o rei, ficou muito bom. De verdade, tá? Minhas expectativas foram superadas. A narrativa do filme, que é a parte mais importante, né? O roteiro do filme. Então, assim, no roteiro, Mufasa, show de bola, tá? Mandou muito bem. Tipo assim, foi muito melhor do que eu achei que seria. E antes dos spoilers, eu preciso te dizer, Relâmpago, que o filme chega nos cinemas no dia 19 de dezembro, 6 dias antes de Sonic 3. Eu estou sentindo uma treta! Assim, eu não sei se foi uma boa escolha, tá? De verdade. Os dois estúdios estão se garantindo muito, tá? E estão batendo aí de frente um com o outro. E ainda mais na semana do Natal. O Sonic é no dia do Natal. Cara, vamos ver o que vai dar, tá? Porque são dois filmaços, mas talvez aí a data talvez atrapalhe um pouco, mas espero que não.
E agora chegou a vez dos spoilers! Relaxa tu não quer ouvir? Você pode ver aqui a minha análise sem spoilers de Sonic 3. É só clicar aqui, beleza? Caso contrário, vem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho muita coisa pra falar pra você sobre Mufasa. Em Mufasa, o Rei Leão, a gente vê nosso querido Mufasa com seus pais. Eles não eram reis, ponto importante pra você entender aqui, tá? Eles não eram reis, eles eram leões que viviam por ali. Só que em um certo dia, uma inundação toma conta da região e leva o Mufasa pra longe. Levou embora. Ele então se separa dos pais e, assim, em um outro lugar bem longe dali, um leão chamado Taka... Taca a mãe pra ver se quica! que é o Scar, mais pra frente ele vira o Scar, salva o Mufasa, estava quase se afogando e pede pros seus pais, que eram os reis da região, adotarem o Mufasa. Então essa parte da história é bem impactante, é importante e é onde o destino do Mufasa muda totalmente. Só que essa inundação pro Mufasa ser levado, eu achei um pouco forçada, porque tava apenas pingando, cara, tava com gotas muito pequenas de chuva, nem chuva de verdade era, tava caindo ali umas gotinhas das gotinhas, e aí do nada inundou tudo. É mentira! Da onde veio essa água, não deu pra entender. Durante uma boa parte do filme é deixado bem claro que o Scar, o Taka e o Mufasa se gostam muito, tá? O Taka, então, adora o Mufasa, mas com o passar do tempo, o Mufasa vai se destacando mais. E isso faz com que um sentimento de raiva comece a crescer no Taka e ele passe a repensar se ainda gosta do irmão. E o pai do Taka, que era o rei do pedaço ali, sempre falou pra ele que o Mufasa um dia iria traí-lo. Porque ele era um desgarrado, um cara de fora da família e que não era um irmão de verdade, não tinha um sangue real. E isso ficou matutando na cabeça do Taka por muitos anos. O Mufasa então mostra ser mais corajoso, o cara salvou a mãe do Taka de um ataque de outro leão, de vários outros leões. E o Taka viu tudo isso acontecendo e ficou paralisado sem saber como agir. O Mufasa ele mostra ser mais habilidoso também em várias tarefas e acaba conquistando o amor da Sarabi, que o Taka também estava afim. Então as coisas começam a mudar e as tretas rolam soltas por aí. Eles se metem com outro leão que quer dominar os outros leões. Aí numa dessas brigas o Mufasa acaba matando o filho desse cara por se defender ali na hora da briga. E a partir daí eles querem vingança. E como o Taka estava ficando irritado com o Mufasa e se sentindo um perdedor, ele muda de lado por um instante, fica contra o Mufasa, mas depois ele se arrepende e para defender o Mufasa do ataque do leãozão, ele entra no meio da briga e leva aí um arranhão desse leão, ganhando assim a sua famosa cicatriz. Eu tô passada, chocada. Bom, e como eu disse, a Sarabi, que viria a ser a esposa do Mufasa, também tá no filme, junto com o Zazu e o próprio Rafiki. O Rafiki ele não só conta a história, mas como ele também participa da história. E foi muito bom ver esse timaço se conhecendo, se unindo, se formando, né? Porque eles formaram ali uma família, que a gente vê no primeiro filme. Então ali mostra como que todos chegaram ali um perto do outro, como eles se conheceram, como eles continuaram seguindo juntos. O filme é musical, tá? Vale a pena falar isso aqui. Só que assim, tem poucas músicas e essas músicas não chegam nem perto das do primeiro filme. Passam bem longe, tá? Igual o Simba, que faz uma participação bem pequenininha no filme. Então se a sua ideia era ver o Simba reinando nesse filme, não rola, tá? Até porque o foco era o Mufasa, beleza? Bom, depois de muita luta pra defender o que ele achava que era certo, o Mufasa finalmente assume o trono e se torna o grande Rei Leão. Dá até um arrepio, cê é louco. Só que como muita gente, inclusive eu, estávamos pensando que o Mufasa viraria rei por conta do pai do Taka, que passaria o trono pra ele, na verdade o Mufasa vira rei porque o Rafiki, junto com centenas de animais, pedem pra ele se tornar o rei deles. Mesmo o Mufasa não querendo assumir essa responsa, tá? Ele não queria. Então, se o pai do Scar passasse o trono pro Mufasa, deixaria a raiva do Scar muito mais motivadora, dando a entender que o Scar foi passado realmente para trás. E de um certo modo até inocentaria algumas atitudes dele, não todas, mas algumas. Mas não foi nada disso que aconteceu. Na real, o Mufasa não fez nada de errado. E isso mostra também que o Scar sempre teve aquele lado sombrio dentro dele. Não foram as circunstâncias que definiram o caráter do Scar. Assassina! Ao longo do filme acontecem várias coisas que deixam o Scar com mais raiva do Mufasa, mas nenhuma dessas coisas, nenhum desses acontecimentos foi culpa do Mufasa. Então, o Scar já tinha aquela maldade dentro dele. Ainda depois de tudo isso,
o Scar pede desculpas irônicas pro Mufasa, que diz que não consegue mais chamá-lo pelo nome de Taka, por toda a traição que ele fez com o Mufasa. Então o Taka diz que agora ele pode o chamar de Scar, pela cicatriz que ele tinha acabado de ganhar, tá? Scar quer dizer cicatriz em inglês. Você leu em inglês? O filme, assim, ele não tem nenhuma cena pós-créditos, beleza? Mas, dependendo do sucesso que esse filme fizer, o terceiro pode vir aí a qualquer momento, né? É claro. Até porque ainda tem muita história pra contar de O Rei Leão, que é uma das franquias mais queridas e lucrativas da Disney. Inclusive, muito obrigado Disney por me convidar pra assistir Mufasa alguns dias antes da estreia oficial no cinema. Tamo junto, valeu demais, hein? Beleza, o Mufasa reinou nesse filme, mas todo mundo sabe que ele vai morrer depois, que é o primeiro filme. Pai, temos que ir pra casa. Mas e se o Mufasa tivesse sobrevivido naquela queda que o Scar joga ele, hein? O que aconteceria? Eu te conto isso aqui nesse vídeo. E já que Sonic 3 tá chegando aí, eu fiz esse vídeo aqui sem spoilers, contando o que eu achei sobre o terceiro filme do ouriço mais famoso do mundo. Clica aí, Relâmpago, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau!